Olá, mis amores, mis carinhos, mi tercerâneo lindo da mediação tecnológica. Como estamos, meu terceiro ano da NASA? Tranquilos? Top das galáxias? Estamos prontinhos para mais uma aula? Então, galerinha, hoje nós temos mais coisas legais, coisas bacanas e um tantinho de vocabulário para vocês, só para vocês revisarem o que vocês já viram ano passado, tá bom? Então, bora para as nossas habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas expressões para pedir e dar ajuda. Quando a gente trabalhar aqui essas expressões para pedir e dar ajuda, é que nós vamos fazer uma pequena revisão de um conteúdo que nós estudamos ano passado, que é como se fala os locais, os estabelecimentos, como a gente pede informações em espanhol e assim sucessivamente. Hoje nós vamos trabalhar dois gêneros textuais, a música e a poesia. Elas estão muito presentes nos vestibulares Brasil afora e principalmente no Enem. E as dicas que a gente acaba dando nos gêneros textuais e na análise do gênero textual também serve para a língua portuguesa. Nós vamos analisar algumas questões do Enem de 2010 e vamos ver mais um livro do Mário Llosa, que é El Sueño del Celta, o sonho do Celta. E vamos fazer uma viagem para Nicarágua. Muito bem, vamos ver algumas curiosidades desse outro país latino riquíssimo em cultura. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com as questões de expressões para pedir e dar ajuda. Para nós darmos informação de algum lugar ou mesmo pedir ajuda para alguém, normalmente nós utilizamos em espanhol o verbo estar, haber e quedar. E também utilizamos frequentemente preposições de lugar, que a gente já trabalhou também. Então, é muito parecido com o português. É o verbo estar, é o verbo a e é o verbo ficar. E também o uso das preposições de lugar. Antes de iniciarmos, nós precisamos fazer o quê? Revisar o vocabulário de alguns lugares e estabelecimentos em espanhol. Então é isso que a gente vai fazer agora. E o mais bacana e o mais interessante, que ficaria bem fixo na cabecinha de vocês, é que vocês façam as repetições comigo. Então, se você repete, você vai ver algumas diferenças na pronúncia e que também vai utilizar e que vai ajudá-los na leitura e interpretação. Porque se você sabe pronunciar corretamente uma palavra em espanhol, ela vai te ajudar muito na hora da leitura e interpretação. Mas vamos lá. No primeiro, nós temos la universidad. Universidade é esse lugar que todos nós sonhamos estar ano que vem, não é não, galerinha do terceiro? Na universidade, universidade. Próximo, el teatro, el teatro. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir um teatro? Seja na escola, seja num teatro mesmo, seja um teatro de rua. Quantos já tiveram essa oportunidade? É um momento, é uma experiência assim, muito bacana. Eu sou muito suspeita em falar em teatro, porque eu sou completamente apaixonada e principalmente apaixonada pelos palcos, porque vou contar um segredinho para vocês. Eu já estive do lado de lá. Eu também já participei de um grupo de teatro e já fiz apresentações de teatro. É uma coisa muito mágica, é um momento muito bacana. Mas se você não teve a oportunidade, eu tenho certeza que você terá essa oportunidade bem em breve. Então vamos lá, seguindo.
Restaurante. Se escreve igualzinho na língua portuguesa, mas o que vai mudar é a pronúncia. O R sempre vai ser vibrante, então é restaurante. Olha só, a pronúncia dos dois R's. Restaurante. O próximo, policia. O policia, vocês viram que ele é um falso cognato, que ele é um heterotônico, ele tem a mudança de sílaba tônica. Em português, polícia, em espanhol, policia, certo? E a palavra policia, ela serve tanto para o estabelecimento, que é a delegacia de polícia, quanto para o profissional da área, que é o policial. Então, a policia tanto é a delegacia quanto o policial. El supermercado, igualzinho em português a escrita, mas vocês podem observar que a pronúncia é totalmente diferente. O A quase não sai. Olha como é que fica. Supermercado, viu? Aro. Ele vai juntar ali esse ado e vai quase suprimir o finalzinho. Supermercado. O próximo é a prefeitura. E prefeitura em espanhol se fala ayuntamiento. Ayuntamiento. Ayuntamiento é a prefeitura. Certinho? Vamos ver mais alguns. Aqui nós temos el hospital. Hospital. A escrita também igualzinho da língua portuguesa. O que vai mudar é a sua pronúncia, porque em espanhol o L sempre vai ter som de L, nunca vai ter som de U. Então não é hospital, e sim hospital, hospital, certo? Museu, el museu, em português é museu, com U no final. Em espanhol é museu, museu, certo? Livraria. A livraria, olha as vibrações dos R's, viu, galerinha? Livraria é a livraria, é a loja de livros, né? Aqui embaixo nós temos o quê? El correo. El correo. Em português, correios. Tem um I e tem um S. Em espanhol, correo. Aqui é o lugarzinho que vocês estão agora, a sala de aula. Mas como fala sala de aula em espanhol? Opa, perdão, aqui a gente está na escola. Escuela, escuela é escola em espanhol. E aqui essa imagem é a sala de aula. E a sala de aula é la clase. El aula. Na verdade, el aula, e a disciplina é classe. Classe de espanhol, el aula é o espaço da sala de aula. Que fica onde? Em la escuela, certo? Acá, la iglesia. La iglesia. La iglesia é, claro, igreja, certo? Vamos ver outros estabelecimentos, agora bem mais animados aqui. Nós temos el bar. El bar não é o bar igual o nosso bar ali, que o pessoal vai beber, vai tomar ali alguma coisa, vai assistir jogo de futebol. O bar não é um bar. O bar, em espanhol, é a lanchonete. Sabia disso, galera? A lanchonete, ali, uma conveniência, ou mesmo ali onde vende hambúrguer, onde faz, enfim, onde a galera se encontra é el bar. E não, o bar não é o bar, tá bom? Só para deixar bem claro. A padaria, la panadaria, panadaria. Panadaria é a nossa padaria. Eu gosto da padaria. Nossa, tem tanta coisa boa na padaria, não é não, gente? Bolo, pudim, pão doce. Ai, deu até fome. Agora, la heladeria. Heladeria é a
Sorveteria. Quantos aí gostam de helado, de sorvete? Eu amo helado. El cine é tanto o nome para o espaço cinema, quanto também para o filme que a gente chama de película, pero el cine, vamos al cine, voy a hacer um cine em casa, vamos assistir um filme em casa. Aqui nós temos o açougue. Açougue em espanhol se fala carniceria. Carniceria, sempre vibrando o R, carniceria. Aqui que a maioria das meninas amam, né? Principalmente a professora Ila. Pensa na menina que gosta dessa loja específica. La sapataria. La sapataria é a sapataria. La gasolineira. La gasolineira é oposto de gasolina. La peluqueria, também as meninas gostam bastante, né? Se bem que hoje em dia os meninos também estão tão vaidosos que gostam muito desse espaço, que é la peluqueria. É o cabeleireiro. El hotel, hotel, se escreve igual, pronuncia-se diferente. Hotel. Bombeiros. Bombeiros, do mesmo jeito do policia, bombeiro serve tanto para o espaço, que é o corpo de bombeiros, quanto para o profissional, o bombeiro, tá bom? La tienda. La tienda é o mercadinho. Lá o mercadinho do seu João, o mercadinho do seu Zé da esquina, é la tienda. La tienda del senhor Juan, la tienda del senhor José, la tienda de la esquina. El banco se pronuncia muito parecido e se escreve igual. Fora os estabelecimentos, nós também vamos revisar aqui agora os espaços públicos, porque também é muito importante a gente saber o nome dos estabelecimentos e o nome dos espaços públicos. Para quê? Para que eu possa pedir ou dar ajuda a alguém. Então, nós temos el semáforo, que é o semáforo. Temos el viaducto, que é o viaduto. Temos la rotonda. La rotonda é aqui, ó. Tem gente que fala que é a bola, né? É a bola, é a rotatória. É esse espaço que tem algumas cidades e algumas ruas que é um círculo mesmo, né? La cloaca. La cloaca é o esgoto. Esgoto é cloaca. Muito parecido com o nome de uma parte da galinha também, né? Mas até que faz sentido. La cloaca da galinha com a cloaca em espanhol, que é o esgoto. La acera é a calçada. Calçada é acera. Acá, la parada de autobús, o ponto de ônibus, a parada de ônibus, la parada de autobús. Que mais temos? La puente. La puente é, claro que a ponte, né? La puente é a ponte. La bifurcação. A bifurcação é a bifurcação em língua portuguesa. Ela acontece lá no final, naquelas ruas que não tem saída, né? Que você tem que escolher ou vai para a direita ou vai para a esquerda, ou um ou outro. Não consegue ir mais à frente. É a bifurcação, é quando duas ruas ali você tem que fazer essa escolha, né? Para um lado ou para o outro. Diferente da bifurcação, nós temos el cruce. El cruce é o cruzamento. É ali, claro, que faz uma cruz, né? No cruzamento é el cruce. Aqui é outro lugar que a galera jovem gosta também muito de estar.
principalmente aí nas cidades mais pequenas, em la plaza. Em la plaza. La plaza é a praça. Temos também, que aqui a gente não tem, mas muitas outras cidades aí para fora tem, é o túnel. Túnel é o túnel. E por último, de espaços públicos, na verdade nem é tanto um espaço, é um acontecimento numa via pública, numa rua. É la desviação. Desviação é o desvio. É quando você precisa, por exemplo, tem uma obra, se você observar aqui tem uma obra. Então, tem essas plaquinhas para chamando a atenção que você vai chegar aqui e vai ter que desviar, porque tem algo impedindo de você chegar ao seu lugar. Como é que eu faço, professora, para dar indicações de chegar a algum lugar? Como é que eu vou pedir? Por exemplo, eu vou ali na Bolívia, ou eu quero fazer medicina lá em Cuba, eu quero ir para o Peru, eu quero ir para o Paraguai, eu quero ir para a Argentina. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou pedir uma informação? Existem diferentes formas de a gente pedir e dar informações ou ainda indicar uma direção e um endereço em espanhol. Mas geralmente nós utilizamos, como eu falei lá no início do texto, o verbo estar e o verbo quedar e também o verbo haber. Mas os mais usados é estar e quedar. O estar, ele tem a sua variação. Eu posso falar estar para um lugar apenas, ou están, quando eu quero me referir a vários lugares. E nós usamos o quedar e em suas formas, queda ou quedan, que é fica ou ficam, está ou estão. Para pedir informações sobre algum lugar ou endereço, nós usamos essas duas perguntinhas básicas. ¿Dónde queda? E o nome do lugar, la escuela. ¿Dónde está el cine? ¿Dónde queda el hospital? ¿Dónde está el hotel? E assim sucessivamente. Ou ainda eu posso falar, como llego al hotel, como llego a la escuela, como llego a la universidad, como llego a la calle, que é a rua tal, e assim sucessivamente. Então, essas duas perguntinhas são as perguntas chaves para vocês. Donde queda ou donde está e o nome do lugar. Como llego a o lugar. Certo? Tranquilos? Então, seguindo. Algumas palavras são de suma importância para dar indicação de lugar, que é aqui, está aqui, está aí, vas a doblar, vas a cruzar, vas a llegar, acá, allá e muitas outras. Mas essas aqui são as principais quando você quer pedir uma informação ou dar uma informação. Eu posso falar, está aqui, la escuela está aqui. Para llegar a la escuela hay que doblar en la esquina. Para llegar a la escuela hay que cruzar la calle. Para llegar, olha o llegar aqui que a gente falou em todas as frases que eu falei agora. Como é que eu vou chegar? Como que vou a llegar? Tu vas a llegar al hospital al dobrar en la esquina ou al cruzar el shopping. E assim sucessivamente. Tranquilos? Temos uma conversaçãozinha bem simples aqui, né? Usando um vocabulário sobre lugar e formas de indicar direção. Vicente, ¿dónde está el banco? El banco está frente al Hospital San Judas. Opa! Gracias, tengo que ir al banco ahorita. Eu tenho que ir ao banco agorinha. Bueno, si está cerrado, hay otro banco junto a la farmacia Estrella. Gracias, entonces voy a ir al banco que está cerca del Hospital San Judas. Está bien, buena suerte.
Vamos voltar lá para a gente traduzir para vocês? Só hoje, hein? Aproveitar que a Ilha não está aqui ouvindo, então vou traduzir. Vicente, onde está o banco? E ele me responde, o banco está na frente do Hospital São Judas. Obrigada, tenho que ir ao banco agorinha, neste exato momento. Bom, se ele estiver fechado, existe outro banco próximo à Farmácia Estrela. Graças, obrigada. Então, eu vou ao banco, aí olha só, olha aqui, o verbo ir mais infinitivo, ir mais a, boi, a, ir. Eu vou ao banco. Então, na tradução, ele já muda. Então, irei, no caso também, ao banco que está perto do Hospital São Judas. E ele me diz, está bom, boa sorte. Certo? Para pedir e dar informações pessoais, nós temos também algumas perguntinhas, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de entrevista ou vai conhecer alguém. Esse primeiro quadrinho é quando a gente quer dar informação pessoal, mas de forma formal, tá bom? De forma formal. El nombre, Ana. La residencia, Rondônia. O nome, Ana. Onde você mora? Em Rondônia. La profesión, ou a profissão, maestra, professora. La edad, ou a idade, 30 anos, 30 anos. La nacionalidad, colombiana, a nacionalidade colombiana. El teléfono, aí o número do telefone, certo? Quando eu quiser conhecer uma pessoa assim, mais da minha idade, às vezes um colega novo da sua sala, ou alguém que chegou novo na sua rua, e você quer conhecê-lo, como é que você vai falar em espanhol? Vai que tem algum boliviano, algum peruano, ou algum venezuelano aí que chegou na sua rua, e você quer conversar com ele. Como é que você vai falar? Como te llamas? Me llamo Juan. Como você se chama? Eu me chamo João ou Juan. La residência, ¿dónde vives? Onde você vive? Eu vivo em Brasília. Claro que você não vai perguntar da pessoa lá na hora, né? De onde você vive. Se vocês estão ali na mesma rua, na mesma escola, vocês vivem juntos no mesmo país. A que te dedicas? Qual é a sua profissão? Ou a que você se dedica? Eu sou estudiante. Eu sou estudante. Quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Tenho 16 anos. Tenho 16 anos. De onde eres? De onde que você é? Qual a sua nacionalidade? Sou de Argentina. Sou da Argentina. Qual é tu teléfono? Aí também temos o número do telefone do Juanito, certo? Tranquilos, galera? Conseguiram acompanhar, conseguiram compreender toda essa questão de pedir e dar informações? Eu espero que esteja bem claro para vocês. Agora é o momento que a gente vai trabalhar os gêneros textuais. Então, vamos lá para o primeiro gênero textual, que é música. As partes melódicas e musical também fazem parte de um contexto. Quando a gente lê, a gente acaba interpretando uma letra de uma música. Vocês sabiam? Vocês sabem quando você está ouvindo uma música e você vai ler a letra dela, sempre vai ter alguma coisinha assim que você vai identificar, que você vai se identificar, um momento que você está passando na sua vida e que aquela letra tem tudo a ver? Quando você diz que aquilo ali tem tudo a ver, você está interpretando aquela letra. Então, ao ler e interpretar uma letra de música, nós devemos fazer o quê? Nos atentar à sua estrutura e ver como ela se relaciona com o tema, com o conteúdo explorado no texto.
Quando você pegar uma letra de uma música em uma avaliação, em uma prova de algum vestibular ou mesmo no Enem, você tem que prestar bastante atenção em como é que ela se relaciona com o tema geral da história e com o conteúdo que está sendo explorado no decorrer do texto. São produzidos para atingir um determinado grupo da sociedade, podendo utilizar a linguagem de cada grupo. Então, nós temos músicas que vão falar tanto com uma linguagem formal, quanto com uma linguagem coloquial. Uma linguagem ali do povão mesmo. Nós temos muitas músicas, principalmente músicas sertanejas, que elas falam ali com como o ambiente de onde ela veio, né? Então, a gente tem toda essa questão de linguagem para cada grupo a quem ele vai se referir. Elas sempre vão apresentar rimas, ritmos e métrica, igualzinho uma poesia. Ela vai apresentar rima, ritmo e métrica, além de ser subjetiva e trazerem a linguagem conotativa. A letra da música é uma das formas textuais mais absorvidas cotidianamente pelas pessoas. A gente absorve esse gênero textual e acaba nem percebendo. É um texto literário lírico, escrito em forma de poema, usado para quê? Para contar histórias ou retratar momentos ou sentimentos, fazer críticas ou denúncias. Os sentimentos subjetivos são expressos liricamente. O eu busca expor as suas emoções, propondo ao leitor fazer relação entre a temática textual com a experiência pessoal dele, propondo uma reflexão da realidade, introduzindo a interpretação e a criticidade em relação à vida. Também é importante considerar que o autor e o seu texto, o ambiente em que ele vive, o momento em que ele está passando, o porquê de tudo aquilo que ele está falando. Muitas vezes carregam mensagens morais, sociais e políticas, sendo indutórias de comportamento e formadoras de opinião. Estabelecem e consolidam novos valores, pensamentos e possivelmente fortalecem o senso comum. Portanto, de modo algum, elas devem ser assimiladas sem a compreensão crítica. Todas as músicas, todos os poemas, assim como as nossas tirinhas, que a gente sempre vem falando para vocês, elas sempre vão ter uma compreensão crítica. Você tem que prestar bastante atenção que sempre tem um porquê ali atrás de cada letra. Já a poesia, que também todo mundo sabe que é um texto literário lírico, ele é escrito em versos e é um conteúdo que transmite o quê? Emoção por meio da linguagem, assim como a música. A música também, ela transmite emoção através da linguagem. Os poemas são textos literários líricos construídos na estrutura de versos e normalmente mostram preocupação do autor com as rimas métricas e a musicalidade. Porque a gente sabe, né, que vocês já estudaram isso em língua portuguesa, que as rimas e a métrica, ela vai formar um som na hora que você está lendo. Então, quando a gente lê uma poesia, se você lê ela corretamente, fazendo a métrica e a rima correta, você consegue ouvir ali a música da poesia. Os conteúdos do poema costumam ser subjetivos, assim como a música, e muitas vezes expressam o sentimento do eu lírico, também parecido com a música. A elegia, a ode e a ecloga e o soneto são estruturas utilizadas para a composição de um poema. Então, nós temos ali algumas formas de escrever um poema. Para compreender um poema, nós devemos fazer o quê? Coordenar os conhecimentos dos vários sentidos do texto lírico e aproximar a realidade e o conhecimento prévio sobre o tema abordado. Também muito parecido com a análise da música. A gente tem que prestar bastante atenção na realidade, no momento em que o autor estava vivendo, o porquê que ele estava escrevendo, para quem ele estava escrevendo, de quem ou de quê. Nós devemos ter em conta que a interpretação oral é essencial para transmitir o sentido adequado do poema. Essa interpretação oral é a forma correta de utilizar a métrica e a rima no ritmo que o autor ou o escritor propôs.
A entonação e a pontuação e o ritmo podem indicar tristeza, alegria, questionamento ou indignação. Também é necessário relacionar a forma e o conteúdo para verificar as licenças poéticas e assim você conseguir compreender melhor o texto. Certinho? Então vamos agora para o Enem. No Enem de 2010, nós tivemos alguns textos, né? Entre eles, o bilinguismo na educação média, continuidade ou não continuismo. Então ele vai falar ali no texto sobre sem escola, inclusive apesar de estar na escola, os paraguaios e paraguaias estão se comunicando em Guarani. Vocês lembram quando a gente falou do Paraguai, das curiosidades do Paraguai, que lá eles falam o Guarani, eles têm o Guarani como uma língua? Então, todo esse texto está voltado para os Guarani hablantes, os falantes do Guarani ali. Então, esse bilinguismo na educação média, continuidade ou não continuismo. Resumindo, esse texto, ele vai bater em cima de uma tecla. Falar e ensinar o Guarani nas escolas do Paraguai ou não ensinar e falar o Guarani nas escolas para poder continuar com essa herança linguística. Então, ficou ali naquela dúvida e vocês podem observar o texto com mais calma depois. E a pergunta, em alguns países bilíngues, o uso da língua pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização dos menos proeminentes. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pela falta de continuidade do ensino no Guarani nos programas escolares, o preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas, a esperança acumulada na reforma educativa da educação média, a inclusão e a permanência do ensino do Guarani nas escolas ou o continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos. É a inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Então, até o título já vem trazendo isso, né? Continuar ou não continuar. Então, o texto todo vai defendendo a inclusão e a permanência do ensino do Guarani. Ainda sobre o mesmo texto, teve outra pergunta. Isso, assim, não é muito comum no Enem. Eles pegarem um texto e fazerem duas perguntas sobre ele. Mas acontece, em 2010 aconteceu. Ele fala assim, no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender a ideia? Foi quando ele disse que o Guarani continua sendo usado pelos paraguaios mesmo sem a escola e apesar dela. O ensino médio no Paraguai sem o Guarani desmerecia todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. A língua Guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Ou o bilinguismo da maneira de ensinar, o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. É a letra D, novamente, que a introdução dele fez potencializar a difusão da língua, ou seja, fez com que houvesse uma continuidade na língua. Certinho, galera? Agora, nós vamos só para mais um textinho do Enem de 2010. Então, vamos voltar lá no slide, espera aí. O texto é Los Animales. Na União, esse aqui dá tempo de a gente ler. Na União Europeia, desde 1º de outubro de 2004, o uso de um passaporte é obrigatório para animales que viajam com su dueño em qualquer companhia. Aviso especial: em Espanha, os animales devem haber sido vacunados contra a rabia antes de su dueño solicitar a documentação. Consultar a um veterinário. Então, ali está falando sobre os animais, quais são as prioridades e as obrigatoriedades de você viajar com um animal nas companhias aéreas. A pergunta: de acordo com as informações sobre os aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que more na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, ela deve fazer o quê? A.
Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem? Não, né, gente? Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004? Não. Ele está falando de uma lei de outubro de 2004 e não que é um certificado dessa época. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo? Vacinar o animal contra todas as doenças? Também não. É quase a letra C. Eu acho que alguns aí até confundiram, porque é o oposto. Primeiro vacinar o animal e depois solicitar o passaporte do mesmo. Certinho? Agora nós vamos ali de novo para o Mário Llosa, né? Aquele nosso querido escritor. Ele era, como a gente falou ontem, né? Político, jornalista, ensaísta e professor de uma universidade peruana. Então, El Sueño del Celta, que é mais um romance do escritor Mário Llosa, retrata a vida de Sir Jorge Cassemente, irlandês, que se tornou um diplomata britânico conhecido por sua investigação de abusos dos direitos humanos cometidos contra os povos nativos no Congo belga e no distrito de Putumayo, no Peru. Ele apoiou a causa nacionalista pela independência da Irlanda, buscando ajudar a armada dos alemães contra a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. E o título do romance é retirado de um dos poemas de Cassemente. Então, ele usou o título de um poema desse carinha, o Cassemente, e ele escreveu um livro com o mesmo título do poema. Esse Mário Llosa era muito especial, né? Ele, como eu falei para vocês ontem, ele prestava bastante atenção em todos os detalhes. E agora, vamos viajar. Roda a vinheta, então, Thalita, para Nicarágua. E aí, galerinha, pousamos na Nicarágua. Então, sem perder muito tempo, que nosso tempo está quase estourando, vamos para as curiosidades da Nicarágua. Ela está com planos de construir um canal ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, com o apoio da China e da Rússia. Olha que legal! O beisebol, por incrível que pareça, é o esporte mais popular da Nicarágua. Muitas ruas da sua capital, Managuá, não possuem nomes e por isso faz com que o trabalho dos carteiros e taxistas sejam totalmente difíceis. Os endereços são dados como a partir da Praça X, 3 quadras ao norte, 2 ao leste, na terceira casa e assim sucessivamente. A sua capital foi completamente destruída por um terremoto no ano de 1972. E hoje, vendo os seus bonitos edifícios e ruas modernas, fica até difícil de acreditar, mas ainda é possível sentir aquele arzinho de cidade fantasma ao caminhar pelas ruas que são sempre muito desertas. A Nicarágua é o maior país e o mais pobre também da América Central. Ela é apelidada de Terra dos Lagos e Vulcões, devido à sua grande quantidade de formação, tanto de lagos quanto de vulcões em seu país. Dos 5 vulcões principais, eles estão representados em sua bandeira. Então, você pode observar, aqui na bandeira do Paraguai, tem os 5 vulcões principais. Certinho? Muito bacana, né? E olha só, desses 5, pelo menos um, se eu não me engano, ele está ativo. Então, pode acontecer a qualquer momento, né? Mas, galerinha, foi um prazer estar em mais uma aula com vocês e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de revisão. Um beijo e hasta pronto!